Tempo sob controle. Vamos fazer esse trem funcionar, equilibrar trabalho, vida pessoal, crescimento espiritual. Será que dá? Bom, hoje eu vou te trazer algumas estratégias práticas para você colocar isso em prática a partir de agora. Então, a primeira coisa que você precisa é definir as suas prioridades. Então, identificar o que é mais importante, determinar as prioridades na sua vida. O que é mais importante para mim? Perguntar para você mesmo, por exemplo, em cada área, o que é mais importante? Carreira, relacionamento pessoal, espiritualidade? O que vem primeiro para você? Porque cada um, isso é muito individual, né? Cada um tem as suas prioridades. Os valores centrais. Use os seus valores para guiar nessa decisão. Então, por exemplo, para mim, a parte mais importante, antes de tudo, de todos, de qualquer coisa, é a parte espiritual. Porque se eu não estiver alinhada com Deus em tudo que eu vou fazer, o trem para mim não funciona. Mas talvez para você não seja assim, e tudo bem, não é o seu momento ainda. Então, você tem que ver os seus valores para a gente tomar essa decisão, para você conseguir tomar essa decisão, tá? Isso vai te ajudar bastante a priorizar as suas tarefas, os seus compromissos, enfim, tudo. Planejamento e organização. Quem me conhece sabe que eu gosto de uma agenda, gosto de uma rotina. Então, eu coloquei aqui para vocês agenda e rotina. Utilizar ferramentas, como, por exemplo, calendário. Tem o calendário do Google, tem o calendário aí do seu iPhone, por exemplo. Tem vários calendários que você pode utilizar. Lista de tarefas. Lista de tarefas você pode fazer à mão, você pode fazer por aplicativo, você pode fazer no seu próprio WhatsApp, por exemplo. Você pode criar um grupo com você mesmo lá de lista de tarefas e colocar lá. Vê uma forma que é mais fácil para você e que você realmente vai utilizar aquilo, que faça mais sentido. Eu, por exemplo, eu tenho um aplicativo que ele vai no meu MacBook, no meu iPad, no meu celular, então eu fico conectada o tempo todo com ele, mas eu também tenho o bom e velho papel, o planner no papel. Eu gosto de utilizar os dois, mas isso sou eu. Você precisa estabelecer aí o que fica melhor para você, tá? Então, você estabelece uma rotina diária que inclui aí o tempo de trabalho, lazer, as práticas espirituais, como, por exemplo, o nosso devocional, que é todos os dias. Não sei se você assistiu gravado ou se você assistiu ao vivo, ou os dois, mas, se você participa do ao vivo, né? Mas isso precisa estar ali dentro da sua rotina. Então, se você se planeja para você ter um tempo com Deus todos os dias, quanto tempo você está pretendendo passar com Deus? Ah, só o tempo devocional. Não, eu tenho tempo do devocional, e aí eu tenho tempo de leitura bíblica. Não, eu tenho tempo disso. Não, eu tenho tempo daquilo. Então você vai colocando na sua agenda as suas rotinas, tá? E aí você divide em blocos de tempos. O que é blocos de tempo? Você vai colocar quanto tempo você vai determinar para aquela atividade. Por exemplo, para o trabalho. O trabalho é tanto tempo, 8 horas por dia, não sei. Depende, né? Se você é CLT, se você é empresário, enfim. Quanto tempo eu vou dedicar para minha família? Então eu vou tomar o café da manhã com eles, eu vou almoçar com eles. Não, eu vou ter tempo só à noite. Então aquele determinado tempo vai ser para a família, não vai ter trabalho, não vai ter outra coisa. O meu tempo do devocional, meu tempo com Deus é só para Deus. Então, quanto tempo eu consigo colocar isso na minha agenda, entende? Então, quando você vai separando em blocos de tempos, isso fica muito claro ao final do dia, as suas 24 horas vão ser bem divididinhas, tá? Claro que tudo a gente vai moldando e modificando conforme compromissos vão aparecendo e tudo mais, mas também não pode sair muito dali do planejamento, porque senão não faz nem sentido você se planejar, tá bom? Bom, estabelecer limites é o nosso número 3 aqui, porque se você saber dizer não, é um dos seus compromissos. Por que é um dos seus compromissos? Se você disser sim para tudo, se sempre você estiver disponível, por exemplo, você tem lá na sua agenda que você precisa ir para academia, você vai cuidar da sua saúde física. Só que aí apareceu, a gente pode marcar uma reunião tal, esse horário? Pode. Aí nunca vai ter atividade física. Por exemplo, eu e meu marido, nós temos um combinado que uma vez por semana nós temos o nosso tempo juntos, o nosso tempo de qualidade. Tem dias que a gente não pode ser exatamente naquele dia, naquele horário, como planejado? Tem. Mas se toda semana cada um tiver um compromisso, aí já acaba você desorganizando muito. Então é a mesma coisa. Se você tem um compromisso com Deus todos os dias, tal horário, não é qualquer coisinha que vai tirar aquele seu tempo. Não é qualquer coisinha que vai fazer você remanejar. Então, aprender a dizer não a atividades, a compromissos que não estejam alinhados com as suas
prioridades. Isso é fundamental, tá? Outra coisa, limites saudáveis. Definir limites bem claros entre trabalho, vida pessoal e também a vida espiritual. Aí você fala assim, ué, mas um é separado do outro? Calma. Eu, por exemplo, tenho o meu tempo no Ministério Kids, que é lá na igreja, eu tenho o meu tempo aqui no Ministério do Devocional, eu tenho meu tempo no trabalho, eu tenho meu tempo do meu devocional pessoal, particular, é o meu momento com Deus sozinha, eu tenho o meu momento da família, enfim. Então eu tenho que dividir isso. Quando eu consigo estabelecer esses limites de quanto tempo eu vou colocar aqui, quanto tempo eu vou colocar ali, isso fica mais claro. Então, as pessoas ao meu redor também vão saber que, olha, esse horário é o horário de eu trabalhar. Então, aqui, ó, enquanto eu tô gravando aqui para vocês, eles sabem que a mamãe não tá aqui, eles sabem que a esposa não tá aqui, é a Nath que tá trabalhando e eu tô gravando aqui para vocês. Na hora que eu estou no meu devocional, mesma coisa, é a hora que eu estou ali para Deus, é a hora de vocês. Na hora que eu estou no meu trabalho, é a hora do trabalho. E na hora que eu estou com a minha família, é a hora da família. Não misturar muito. De vez em quando, vai misturar? Sim. Quantas vezes eu tô no devocional e às vezes o Theo acorda e vem aqui e dá aquela, entre aspas, muito entre aspas, porque é muito gostoso, aquela atrapalhada ali, aquela bagunçada. Tá tudo bem, não precisa ser tão rígido. Mas se todo dia, imagina, todo dia atrapalha a sua agenda, todo dia você remarca, todo dia não dá tempo, aí não faz sentido isso aqui que a gente tá falando. Aí você realmente não consegue equilibrar, porque você não estabelece limite, né? Bom, práticas espirituais constantes. Sim, tinha que ter uma prática espiritual constante aqui, né? Integrar isso na sua rotina, então você encontrar maneiras práticas, né, de colocar a espiritualidade no seu dia a dia, como, por exemplo, ler a Bíblia, alguma leitura que seja mais inspiração, né, de grandes autores, por exemplo, que falem sobre espiritualidade, o nosso próprio devocional, enfim, o tempo também, obviamente, que você vai ali na igreja, né, provavelmente aos domingos, mas essas práticas espirituais, ao meu ver, obviamente, né, como cristã, fazem total sentido se você quiser ter uma vida equilibrada, porque eu parto do princípio que se eu não começo, né, o meu momento com o Senhor, o resto do meu dia vai ser bagunçado. Então, eu já começo o meu dia entregando o meu dia ao Senhor. Ah, mas às vezes eu vou ter o meu momento devocional depois que eu faço algumas coisas. Tá, tudo bem. Mas às vezes eu vou ler a Bíblia mais a fundo, estudar depois que eu almoço, depois à noite. Tá, tudo bem, não tem problema. Mas coloque isso como rotina, sabe? Coloque essa parte ali como rotina. Participar da comunidade, por exemplo, que nós temos, né, no Instagram, aqui a própria plataforma é uma comunidade, porque nós trocamos muita figurinha aqui nos comentários e tudo mais. Participar de uma célula, por exemplo, ou de algo que tem aí, que tem a ver com a espiritualidade, que está falando a mesma língua, que está falando a língua de Jesus, né? Isso é muito bom, colocar isso em prática é muito bom. Tá? E você vai estar perto de pessoas que praticam ali a mesma fé que você, isso é muito gostoso. E não é sobre religião, eu sempre deixo isso claro, né? É sobre Jesus. Bom, prática do autocuidado. Então, saúde física, saúde mental, é muito importante você cuidar da sua saúde física, fazer ali um exercício todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, que seja uma caminhada na rua, mas você se manter em movimento, tá? A parte mental também, essa parte a gente não pode descuidar, então perceber se seu emocional tá bom, reservar um tempo para fazer o que você realmente gosta, que realmente te traga assim, sabe, aquele renovo, né? Então, você gosta de jogar bola, vai jogar bola, você gosta de academia, vai pra academia, ótimo, você já faz 2 em 1. Você gosta de dançar, tira um tempo para dançar, o que que você gosta de fazer, né? Deixe a sua saúde mental ok, porque senão também o resto, olha, vai pro saco, porque sem saúde mental e espiritual, eu falo, e a saúde física, né, a gente não consegue fazer nada. Então a gente precisa cuidar dessa parte.
Bom, e aí vem a revisão e os ajustes. Então, avaliação regular, né? Periodicamente, avalie como que você está gastando ou investindo o seu tempo e se você está conseguindo equilibrar as suas prioridades. Então, dá uma olhadinha na sua agenda, vê se você não colocou um compromisso muito perto do outro, vê se você, por exemplo, não contabilizou o tempo que você vai e volta de um compromisso, vê se você não está assim enchendo demais de tarefas num dia e às vezes no outro não. Ou de coisas que você está dando prioridade, mas que talvez você poderia fazer num outro momento, né? E seja flexível. Como eu tenho falado aqui desde o começo da aula, estar aberto a ajustar a sua rotina, não ficar aquela coisa engessada. Eu tenho, obviamente, aqui o meu planejamento, mas ele não pode ser engessado, porque a vida não é engessada. Às vezes vai acontecer alguma coisa que vai quebrar toda a sua agenda, e tudo bem, não se desespere. Essa aula é para você começar a ter um planejamento, começar a ter uma vida de equilíbrio, mas não é porque você vai ter uma vida de equilíbrio que você vai ter uma vida toda certinha, regradinha, e minuto a minuto, tudo bem, se você quiser, se você conseguir, mas particularmente eu gosto muito de organização, mas eu sei que coisas é tipo um legozinho, sabe? Você vai tirando aqui, colocando lá, porque às vezes não dá para ser exatamente como a gente planejou, porque afinal é uma vida, né? E as coisas acontecem, você adoece, existem coisas extraordinárias que acontecem assim, que aí mudam o seu dia, enfim, existem as variáveis, né? E por isso, eu gosto muito de ressaltar a comunicação, né? É muito necessário a gente ter uma comunicação tanto com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com nossos familiares, enfim, colocar as suas necessidades. Então, por exemplo, quando eu tô aqui gravando para vocês, a minha família, como eu gravo em casa, né? Vocês podem perceber, meu quarto aqui, como vocês, como eu tenho que ter aqui um som legal, não pode ter eco, não pode ter barulho e tudo mais. Então eu escolho um horário para gravar e eu falo para eles, ó, tô gravando nesse horário, então nesse horário ninguém pode entrar no quarto, nesse horário não pode fazer barulho. Então eu estou comunicando a minha necessidade. Impor limites, né? Aqui a gente conversa. Olha, meu marido também é home office, o meu filho estuda em casa, né? Ele vai para a escola, mas depois ele tem uma tarde toda para ficar em casa estudando. Então, como estamos todos em casa e cada um nas suas atividades, então a gente coloca limites. Por exemplo, temos um pequenininho. Quem vai ficar com o Theo agora? Que é o meu de 3 anos. Quem vai ficar com o Theo agora? Ah, quem vai poder fazer isso? Quem vai poder fazer aquilo? Os limites servem para você tanto denominar com você mesmo, sabe? Tipo, olha, eu tenho limite também que eu não vou ficar trabalhando até meia-noite todos os dias, porque senão não tenho tempo para minha família. Mas também serve para a família, para os amigos, enfim, até no trabalho, terem limite com você, né? Porque senão também você fala tudo sim, 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 e aí chega naquilo que eu falei. Tem que saber falar ou não, tem que colocar limite, mas também tem que colocar as suas necessidades, tá? O apoio social que eu coloquei aqui é um apoio assim, por exemplo, quem que pode cooperar com você? Quem que pode trazer clareza para você? Quem que pode às vezes é fora da sua família, falar assim: olha, vou te ajudar aqui, sabe? Vou te ajudar nesse ponto, que às vezes o seu marido não consegue te ajudar, que o seu filho não consegue te ajudar. Vou te ajudar a fazer uma planilha, por exemplo, eu tenho esse apoio social que eu falo, né? Eu tenho lá o meu mentor, que tudo que é planilha, ele me ajuda horrores, não só planilha, em muitas coisas ele me ajuda, afinal ele é meu mentor. Mas, e na espiritualidade? Quem que pode me ajudar com isso? Então, todas as vezes que eu tenho um novo desafio aqui num devocional, num estudo bíblico, eu tenho as pessoas ali do meu ciclo social que eu vou lá e falo, olha, tô precisando de ajuda aqui. Isso aqui você consegue me ajudar? Porque eu não tenho ninguém aqui na minha família, eu não tenho ninguém aqui no meu trabalho que pode me ajudar com isso. Então, ter esse apoio social de pessoas que estão ao seu redor, entende? Às vezes pode ser aqui no devocional, por exemplo, se você já acompanha o nosso devocional, pode ser alguém que esteja no devocional, pode ser algum amigo? Pode ser alguém da família? Pode, mas pode ser alguém também que não tá tão no seu ciclo, sabe? E às vezes essas são as pessoas que mais te ajudam. Bom, e para fechar, por último, atenção plena, né? Presença plena ali. Praticar a atenção
100% no que você está fazendo naquele momento. Então, se você está na família, é a família, não é o celular, não é o trabalho, não é nada. Se você está com o seu momento em Deus, é o seu momento com Deus. Esquece as outras coisas, faça o seu momento com Deus. Ah, mas eu só consigo 10 minutos, assim, Nath. Que pena, mas tá bom, comece com 10 minutos. Até que você consiga aumentar isso. Ah, mas o trabalho. Tá, você tá no trabalho. Se você começar a focar no trabalho, você vai ver que o seu trabalho vai render muito mais. Eu não sei com o que você trabalha, mas o que eu sei é que quando a gente ativa o hiperfoco, a gente faz coisas, às vezes, que a gente ia demorar 2, 3 horas, a gente faz em minutos. Não tô falando de 10 minutos, mas eu tô falando, às vezes, de 45, 60 minutos, uma coisa que você ia demorar 2, 3 horas, porque você está focado. Por exemplo, você precisa escrever um e-mail. Você precisa escrever um e-mail para o seu chefe e um relatório e tudo mais. Se você tiver com o WhatsApp piscando, se você tiver, sabe, com o seu computador que pisca toda hora alguma coisa, vai ficar muito mais difícil. Agora, se você pegar o seu celular, tirar de perto da mesa, por exemplo, quando eu tô gravando aqui, meu celular fica lá pro outro lado. Por quê? Porque eu não posso ter distração. O WhatsApp, ele não fica pitando. Nada no meu computador fica pitando. Por quê? Porque senão eu não consigo gravar, porque senão isso vai demorar muito mais tempo. Então, quando você for fazer algo, foque naquilo. Faça aquilo. Tem até uma técnica que eu gosto muito que chama técnica Pomodoro, que é a técnica dos 25 minutos. Então, você coloca um despertador aí a cada 25 minutos. E a cada 25 minutos que você tá 100% focado naquilo, você dá uma pausa. A hora que o seu despertador tocar, você pausa, você respira, você faz, ai, levanta, vai tomar uma água, vai fazer um xixi, vai comer alguma coisa, mas é uma pausa também rápida, é uma pausa de no máximo 5 minutos. Por quê? Porque aí o seu cérebro vem, volta e volta focado. E aí você pode tanto mudar de atividade quanto continuar na mesma atividade. Essa é uma técnica muito utilizada por grandes empresas e que eu utilizava na minha empresa também e que dá super certo. Bom, implementar todas essas estratégias pode levar tempo, prática, né? Porque você vai ter que praticar isso, não é do dia para a noite que você vai implementar aí e vai ficar tudo 100%, tá? Só que os benefícios vêm com uma satisfação absurda, porque você vai ser muito mais produtiva, produtivo, certo? E sem contar que você fica com aquele senso de propósito, sabe? Aquela coisa de, tá dando certo, é isso mesmo, sabe assim? Então, tenta equilibrar, porque muitas vezes, em alguns momentos da vida, você não vai conseguir equilibrar tudo, e tá tudo bem. Existem momentos na vida que você tem que focar muito mais no trabalho do que qualquer outra coisa, e tá tudo bem, mas determine um tempo para aquilo. Não pode ser a sua vida inteira você só focado no trabalho. Não pode ser a sua vida inteira você só focado nisso ou naquilo outro. Se o seu trabalho, neste momento, te exige muito mais, ok, mas coloque um limite. Quanto tempo? Quantas horas? Quantos dias? Quantas semanas? Quantos meses? Quantos anos? Eu vou focar mais no meu trabalho e vou desequilibrar o resto. Ok, é por esse período, então eu vou conversar com todo mundo, nós vamos entrar em um acordo e eles vão saber que durante tanto tempo eu vou estar mais focado aqui e o resto vai ficar um pouco desfocado. Mas eu ainda assim vou dar atenção. Entende o que eu tô dizendo? Porque senão você passa a vida inteira só acordando, trabalhando, se alimentando, dormindo, pagando boleto e voltando e ficando na rodinha como chama? Na rodinha do hamster. Nós vivemos para viver a vida e a vida em abundância. É isso que Deus falou pra gente. A sua vida não é um ratinho de laboratório que você fica correndo atrás do rabo. Não é só para você acordar e trabalhar, comer, voltar, dormir, pagar conta. Não. Então tente dar esse equilíbrio. Mas também não fique noiado com o equilíbrio. Porque senão também, ao invés de equilíbrio, você fica engessado. Eu sei. Começa difícil, é confuso, mas eu espero que essa aula possa ter te ajudado um pouco a dar esse primeiro passo, né? Porque aqui é isso, é um primeiro passo para que você possa evoluir.
tá bom? Eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, por favor, coloca aqui nos comentários, que eu adoro quando vocês comentam, para eu saber se tá fazendo sentido essas aulas, tá bom? Desculpa que eu nunca consigo olhar para a câmera, que minha câmera é aqui, mas aí eu fico olhando para cá, enfim, mas eu tô falando só com você, tá? Tchau, gente, até a próxima aula.